You are fine, you are sweet, but I'm still a bit naive with my heart. When you're close, I don't breathe, I can't find no words to speak, I feel sparks. Bom, o programa Ateliê agora tem o prazer de conversar com a artista plástica Nicole Golin. Nicole, primeiramente, agradecer a sua presença aqui conosco, falar um pouco da sua carreira e mostrar um pouco das suas obras de arte. Muito obrigado. Muito obrigada pela abertura. O programa dando um apoio para a classe artística curitibana é muito importante. Legal, Nicole. Como é comum no programa Ateliê a gente falar sempre da formação, né? Você tem uma formação em engenharia civil, trabalhando também um pouco com a área administrativa. Conta um pouco esse início e como que surgiu a vontade de ser artista. Então, de formação eu sou engenheira civil pela Federal, com pós-graduação em gestão pela FGV e finanças e na área de renda variável. E trabalhei com isso durante muito tempo, tive a minha empresa e tal, e sempre com a parte artística junto, mais como hobby. Então eu fiz por um tempo aula de canto popular no conservatório, fiz aulas de artes com várias pessoas diferentes. E eu tive uma ruptura na minha vida pessoal bastante intensa que me levou a ir atrás do que o coração mandava, assim. Aí eu fui atrás de ser artista, de desenho, de pintura, de tentar me achar nesse meio. Já tinha essa intenção dos desenhos? Você comentou nos bastidores que desenhava já um pouco. Quando teve essa grande mudança, você já teve a intenção de ir direto para essa área de pintura mesmo? Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, assim. Eu fui lá no Solar do Rosário, aqui em Curitiba, conhecer as pessoas, ver o que eu me adaptava melhor na área das artes. A minha definição era artes. Agora, eu não sabia se ia ser música, se ia ser pintura, o que ia ser, tentando agregar tudo junto, a parte pessoal, né, com filhos, etc., família, com a parte de se projetar profissionalmente no mercado na parte artística. Aí eu conheci a Carla Schwab, que é uma artista plástica orientadora, e eu comecei a sentar e mostrar o que eu já tinha de desenho, que eu faço. Acho que a primeira tela, a única que eu não joguei fora de muito tempo atrás, que minha mãe segurou, eu tinha uns 14 anos quando eu fiz, está na quarta dela até hoje, uma tinta óleo. E eu mostrei algumas coisas que eu tinha, algumas coisas que eu fazia ao longo do tempo e algumas coisas que eu ainda tinha guardado que eu não tinha jogado fora. E a gente foi desenvolvendo isso ao longo de um tempo. Depois disso, eu fui conhecendo pessoas do meio, especificamente do Museu Carnier Maier, que foi a Rosemary Bittencourt, que toma conta lá da parte de arte e educação. E através dela conheci o Fernando Bini, que é o curador, a Maria Tereza Bocardi, que é a jornalista especialista nisso, Teca Sandrini, enfim. Aí foi... Entrou no mercado. Entrei no mercado de vez, conversei com um monte de gente e o melhor de tudo, sendo avalizada por um curador fantástico, crítico de arte, que é o Fernando Bini. Então, ele virou meu mestre, me indicando pessoas para eu desenvolver a minha arte, fazendo cursos com Leila Prialoni, que é uma super artista renomada. E a coisa foi se desenrolando. Daí, eu mandando obra para São Paulo, para Rio de Janeiro, eu fiz exposição na França, na Espanha. E as coisas foram acontecendo até num ritmo bem alucinante, assim. É muito gratificante como as coisas aconteceram. E quanto tempo faz que você se considera já uma artista plástica? Quando eu construía, quem fazia os projetos arquitetônicos, elétrico, hidráulico, estrutural, todos era eu, né? Então a empresa era minha, eu fazia tudo. Então nessa área também tem um pouco da criação em si. Então a parte criativa sempre esteve presente, de solução de problemas, né? A engenharia também já incute isso em você meio na marra, assim. Mas, falando em pintura mesmo, eu acho que tem em torno de uns 5 anos, 7 anos, que esse desenvolvimento começou a se maturar na profissionalização disso, em conhecimentos técnicos, em conhecimento do meio de pessoas, que as coisas foram se orientando nesse sentido de formação, de estrutura e tudo. Legal, e já tem um reconhecimento, né? A gente pode acompanhar algumas premiações, inclusive fora do país. Queria que você comentasse um pouco dessas premiações e com quais obras que você foi premiado? Então, eu tive premiação no Rio de Janeiro já, até expus em São Paulo, no Espaço Vila Lobos. Então, tem alguns espaços que dão uma certa abertura. E eu já estou até com obras em alguns lugares institucionais, como o Museu de Arte de Cascavel, que é o Museu de Arte Contemporânea, que é super referência, né? Os museus em si são referências. Então, a hora que você consegue entrar nessas instituições renomadas,
principalmente públicas, é que realmente as coisas estão tendo um fundamento necessário, que o teu trabalho está sendo reconhecido. Então, é nisso que a gente consegue ver que realmente as coisas estão funcionando e que o trabalho está valendo a pena, né? Legal, a gente está aqui no Shopping Jardim das Américas, onde está tendo uma exposição da Nicole, né? Nicole, eu gostaria que você comentasse desse espaço, inclusive você também tem um envolvimento na parte da produção aqui. Exatamente. O Jardim das Américas tem a gente chama de centro cultural, que junto com o pessoal de marketing aqui do shopping, eles formam toda essa parceria embasando e ajudando a classe artística curitibana. Nesse sentido, eu fui convidada a ser produtora cultural aqui, e nós temos o Eloir Júnior, a Kézia e a Carla Schwab também ajudando na coordenação, na curadoria do espaço. E as exposições são exposições pocket, então o espaço é um pouco reduzido, mas dá a visibilidade necessária para expor, e o ambiente em si é perfeito, e a parte toda de estruturação, plotagem de letras e tal, é pensado especificamente para isso, assim. Então, a gente tem a agradecer aos espaços que abrem esse tipo de oportunidade e desenvolvimento da cultura artística curitibana que realmente precisa, e envolver a comunidade, né? De conhecer, de vir ver a produção que está acontecendo. E, acima de tudo, além de conhecer, consumir, isso é cultura, né? Isso ajuda a população a crescer, a ter discernimento, senso crítico, enfim. Legal, Nicole. Até queria que você comentasse um pouco desse preconceito que as pessoas têm com a arte, assim, no sentido de não conhecer mesmo, de preconceito mesmo, de não conhecer a arte e julgar de uma forma talvez errônea. Queria que você comentasse das dificuldades que você teve até, né, conseguir expor seu trabalho, mostrar para o pessoal, até comercializar. Então, o que eu sinto bastante, mesmo convidando, eu tenho uma playlist no meu site e tal, que eu tenho uma newsletter quinzenal, que eu falo sobre as minhas coisas e sobre as coisas de arte do mundo inteiro, né? Nem só de Curitiba, do Brasil, do mundo, mas no sentido de orientação. Então, às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, eu não vou na tua exposição porque eu não entendo de arte, eu não conheço, vai que eu falo alguma coisa que é feia. Então, assim, no caso da arte não existe feio ou bonito, não existe esse tipo de julgamento. A primeira das coisas é você gostar ou não. Você falar isso para as pessoas é uma decisão só tua. Mas esse é o primeiro passo, você gostar ou não daquilo que está sendo mostrado. Em que sentido? De você se identificar. Tem obras de várias linhas que usam várias técnicas, é uma infinidade de trabalhos sendo desenvolvido ao mesmo tempo. Então, primeiro é gostar ou não gostar. Depois disso, você começa a fazer, até inconsciente, uma comparação. Você entra na casa de um amigo, você vai no escritório de alguém e você começa a bater o olho, tipo, eu já vi aquilo, eu já conheço aquilo. Aí você vai lá na assinatura para ver quem é o nome da pessoa. Então, uma coisa vai puxando a outra. E quando você vê, você já está lá no Google, vendo quem que é, como é que funciona. Aquilo fez assim, fez assim. Então, aquele, assim, a gente plantar a sementinha na pessoa para ela começar a ir atrás e fomentar isso. E, de repente, você... tem opção, sei lá, de dar joia, dar presente, dar alguma coisa. Então, eu falo assim, não, por que não? Eu conheço, do mesmo jeito que você escolhe uma roupa no aniversário de uma pessoa que você sabe que ela vai gostar ou não, a arte é a mesma coisa. Você começa a entender o estilo, de repente isso vira um papo de conversa de amigo num boteco, tipo, eu fui... E além do que, é chique, né, você falar que conhece arte. Além do que, você até consegue se alugar para uma mulherada, então a coisa vai puxando até para esse viés, assim. Uma coisa meio... acaba envolvendo todo mundo, né? Até, por exemplo, no Museu Oscar Niemeyer, que todo primeiro domingo do mês é gratuito. Existe a parte de arte e educação, que a Rosemary encabeça lá. E tem crianças de 2, 3 anos fazendo, até pessoas de 60, 70 anos, com os artistas convidados do mês. Então, assim, você vê que realmente é uma integração de tudo. Precisa só plantar aquela sementinha, dar aquele primeiro empurrãozinho, que as coisas vão. Assim, é bem tranquilo. Legal, bom, então como já havia dito, nós estamos aqui no Shopping Jardim das Américas e aqui tem um apanhado de algumas obras, né, da Nicole, mas antes de falar efetivamente das obras, da técnica que você utiliza, o processo criativo, que é sempre um mito para o pessoal que não é da arte, né? Comente como que é teu processo criativo, quanto tempo você demora para executar uma obra? Então, essa exposição é uma exposição que a gente chama de pocket, né? Uma pequena exposição, o espaço é reduzido, mas já dá para dar uma amostra do trabalho de cada artista. O processo criativo em si é meio
peculiar de cada um, assim, ainda mais artista, cada um tem a sua loucura, né? Onde que cria, o que cria. No meu caso, especificamente, eu defino temáticas. Então, depende, normalmente as vivências, encontro com alguém, alguma história que se ouve, alguma coisa marca. E, nesse sentido, eu desenvolvo temática. Então, no meu site, são divididos em séries, e as séries são temáticas. Prioritariamente, eu desenvolvo coisas referentes à mulher, né? Puxo a sardinha para o meu lado, afinal de contas, né? E, dentro disso, eu desenvolvo os desenhos. É a primeira coisa de tudo, assim. Depois, a temática. Faço pesquisa fotográfica das minhas próprias fotos, ou de fotos de outros fotógrafos, enfim. E defino qual é o número de obras que vão ser, o tamanho delas e o tipo de técnica que vai ser usada, a cor ou não, enfim. Depois, definido isso, preparado todo o material, começa o processo de produção em si. Aí existem, as etapas têm que ser secadas a cada uma, e eu trabalho especificamente com a parte de assemblagem, que é a técnica mista, que é quando se mistura mais de uma possibilidade de técnica. Então, no meu caso, eu misturo além da tinta, que seria pintura, eu misturo o desenho e misturo a colagem de tecido. Aí vira mista. Então, eu faço a parte de colagem de tecido primeiramente, usando os tecidos como cor e como fundo. Então, não necessariamente o desenho, tipo um campo no fundo, ou uma casa, um lugar especificamente. Então, é uma coisa meio abstrata, esse sentido de aonde está o desenho. Depois vem a parte da tinta emborrachada branca, que faz um escorrido, tendo alguns sentidos em algumas das obras. E, por último, o desenho. Cada etapa espera secar, depende um pouco do clima, a gente faz uma parceria com São Pedro e a coisa vai indo. Então, é difícil, assim, definir o número de dias especificamente, porque não tem como marcar na agenda, assim, as coisas. Mas é ao longo de alguns meses que as coisas vão se amadurecendo, assim. E o tamanho das telas? Bom, na verdade, eu tenho um problema que eu trabalho de todos os tamanhos. Então, agora eu estou desenvolvendo gravuras, no termo mais específico da palavra, que é você pegar uma estilogravura, que você pega a madeira, cavoca o desenho, passa tinta, coloca o papel. Então, daí esses papéis são tamanho A4, A3, né? 20 centímetros por 30, mais ou menos. Até a maior tela que eu já desenhei hoje, de tela mesmo, tem 2 metros por 2,5 metros, que é uma geisha, assim, maravilhosa. E a maior obra que eu já fiz até hoje foi um muro externo de 30 metros de largura por 3 de altura. Sozinha, sem ajuda, na raça. Eu me divirto. Que legal. O interessante é isso, né? Trabalhar fazendo o que gosta, que você nunca vai trabalhar. Então vamos mostrar algumas obras aqui para o pessoal que está em casa. Eu gostaria que você separasse 2 ou 3 para comentar, para o pessoal também entender a parte do artista, o lado do artista durante a obra. Então, aqui a gente tem uma coletânea de várias séries com essas temáticas que eu comentei. Então, por exemplo, nessa aqui, ela é uma série que se chama Chapéu Através dos Tempos, em que a inspiração foram editoriais de moda, com o uso do chapéu ao longo do tempo, e as obras de Monet. As obras de Monet tem muitas mulheres, antigamente, com aqueles vestidos e chapéus. E eu sou apaixonada por chapéu. Aí eu tive que fazer uma série sobre isso, né? Aí, relacionado a isso, todos os desenhos das imagens têm as mulheres em diferentes situações com os seus chapéus. Trabalhando de novo a colagem de tecido, que nesse caso é um tecido branco colado no branco, só para trabalhar a parte de relevo e textura, e o desenho em si. Nesse caso aqui é uma outra série que eu chamei de Foto Humano Movimento, que no caso tem toda uma temática por trás, aí vai ficar a parte da curiosidade das pessoas entrarem no site para ler. Que eu também fiz a parte da colagem dos tecidos, nesse caso trabalhei com tecidos de roupa masculina, com a tinta emborrachada novamente e o desenho por cima. E essa daqui que é de uma terceira série que se chama Arabesque, que entrou um outro tipo de tecido, que daí são as rendas, os brocados e tal, com o casal apaixonado, o trabalho da tinta se integrando com a cor da renda lá em cima, e a técnica também nessas 3 etapas, com o escorrido nessa, dá para ver melhor. Esse escorrido, no caso, ele demonstra assim, a ideia subjetiva de um vento, o casal se beijando, e tudo dá para viajar, né? A ideia é essa. Quando eu fiz, eu viajei na maionese, mas daí a pessoa tem que ir descobrindo, assim, e deixando a imaginação levar na hora que olha uma obra de arte. Cada um entende da maneira que quer, né, e que se sente bem. Eu não tiro a graça. A pessoa que pode viajar na maionese, que não tem problema. Nicole, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco
E deixe seu contato para o pessoal que está em casa, que quiser acompanhar outras obras também e saber um pouco mais do seu trabalho. Legal. Então, assim, a parte de mídia social, eu sou apaixonada por internet, né? Adoro isso. Então, eu tenho meu site, que é o www.nicolegulin.com, Facebook, Nicole Gulin. Eu tenho um blog, que daí no blog eu foco toda essa parte cultural, inclusive fazendo promoção dos eventos de Curitiba principalmente, que é nicolegulin.wordpress.com. Muito obrigado. Pessoal, entra lá, se cadastra e a gente mantém contato. Obrigada para vocês. Essa foi Nicole Gulin no programa Ateliê.